Você deve se perguntar por que as pessoas buscam por psicoterapia. Ou então, por que as pessoas deveriam buscar por psicoterapia, ou quando elas devem buscar por psicoterapia. E essa é a pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo. O psicólogo Marno Steffen. Antes de mais nada, curta o vídeo, compartilhe com quem se interessa nesses assuntos e deixe um comentário caso tenha alguma dúvida. Você pode também mandar sua dúvida por direct, caso queira manter a sua dúvida no anonimato. A pergunta do porquê que as pessoas vão à psicoterapia, ela possui diversas respostas. As motivações para buscar por psicoterapia são singulares para o contexto em que a pessoa está vivendo e para as motivações próprias que aquela pessoa vai ter, que são baseadas na história de vida dela ou nas dificuldades que ela encontra ao longo da sua vida e que ela transforma aquilo como uma demanda na psicoterapia. Portanto, essa pergunta mereceria diversos vídeos. Não dá para respondê-la completamente num único vídeo. Mas nesse vídeo eu pretendo dar uma resposta bem fundamental para essa questão. E é uma resposta que não está focada na questão dos transtornos mentais. Muita gente pode ter a teoria de que só buscam por psicoterapia aquelas pessoas que possuem transtornos mentais. Essa teoria pode ser reforçada pelo fato de que a maioria dos psicólogos falam de transtornos mentais, porque esse é um trabalho de educação em saúde mental que é extremamente importante para auxiliar as pessoas que sofrem com esse transtorno ou que conhecem alguém que sofre com esse transtorno, para saber como identificar os sinais de algum problema em saúde mental e para saber a quem recorrer quando encontrar esses sinais. Mas apesar dos transtornos mentais, existe uma série de outros motivos que podem levar uma pessoa à psicoterapia. E eu vou apresentar uma fundamentação para essa noção. A nossa vida e nosso modo de viver, ele é fruto de diversos mecanismos que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento. Esses mecanismos em si são parte dos mecanismos que a nossa espécie possui. E a nossa espécie produziu esses mecanismos a partir da história da sua evolução. Inclusive, boa parte desses mecanismos são reaproveitados de mecanismos que foram desenvolvidos muito antes da nossa espécie existir, como Homo sapiens. Então você imagina que os recursos que nós possuímos, tanto biológicos quanto psicológicos, endócrinos, neurológicos, sociais, são recursos que foram selecionados a partir dos critérios da seleção natural. E quais são os critérios da seleção natural? Aqueles recursos que auxiliavam na sobrevivência e na reprodução conseguiram se reproduzir com mais facilidade. E aquelas qualidades que tinham menos chances de gerar sobrevivência ou reprodução foram se tornando cada vez mais obsoletas a ponto de acabarem sumindo. Então, imagina que o seu corpo e o seu desenvolvimento, ele foi todo feito a partir de mecanismos que foram selecionados para gerar duas coisas: sobrevivência e reprodução. Disso nós podemos concluir que o nosso corpo, a nossa cultura e a nossa psique evoluíram para gerar reprodução e sobrevivência, não necessariamente para gerar bem-estar ou felicidade. Essa coisa de a gente ter a nossa felicidade ou o nosso bem-estar como objetivo é algo muito recente na nossa história. Hoje em dia, nós trabalhamos a saúde não só para sobreviver ou reproduzir, mas também nós trabalhamos a nossa saúde para viver bem e viver de forma com qualidade, com dignidade. Nós defendemos valores e conceitos para a nossa vida que vão para muito além do que os mecanismos que nós possuímos no nosso desenvolvimento produzem. E isso é ótimo para nós. Nós conseguimos aprimorar o nosso cuidado conosco mesmo. Então, junte a equação. Nós temos um corpo e um desenvolvimento que não foi feito para aprimorar o cuidado conosco mesmo, porém nós priorizamos e damos valor a esse cuidado a ponto de estabelecer esse cuidado como meta e objetivo. A psicoterapia, ela entra nesse vão, nessa incongruência. Com a psicoterapia, nós vamos conseguir pegar todo aquele nosso potencial para organizar a nossa vida e vamos aplicar esse potencial para construir uma vida com maior bem-estar e uma vida com maior felicidade. Então, você não precisa ter um transtorno mental para se motivar a fazer psicoterapia. Basta que você tenha alguma questão no seu desenvolvimento. Então, teoricamente, a partir dessa perspectiva, todos precisam de psicoterapia. Porque nós não nascemos preparados para tomar o nosso bem-estar e o nosso cuidado como prioridades. E a psicoterapia é um ótimo treino para fazer isso. Porém, a questão que fica é quando buscar psicoterapia. Porque se de modo abstrato todos vão precisar de psicoterapia em algum momento, as pessoas não vão precisar de psicoterapia todo o tempo.
A demanda por psicoterapia ou a motivação para fazer psicoterapia, ela nasce também do contexto que nós estamos vivendo. Então, basta que você tenha uma questão de vida que você queira trabalhar e não tenha recursos para trabalhar essa questão, você já tem uma motivação para buscar por psicoterapia. Você pode não ter um transtorno mental, mas você sente muita insegurança quando vai se expor a alguma situação que você interpreta como um risco. E essa evitação de risco pode acabar se tornando um problema se você precisar se expor a essa situação de risco. Como, por exemplo, adolescentes que não conseguem tomar iniciativa para conversar com pessoas que o atraem sexualmente. Eles interpretam essa situação como uma situação de risco. E a tendência deles de evitar o risco acaba fazendo com que eles abram mão dessa experiência. Esse já é um bom motivo para buscar psicoterapia. Trabalhar a interpretação de que isso é uma situação de risco e trabalhar a resposta que você dá a essa situação de risco pode lhe ajudar muito na sua vida. Você pode não ter um transtorno mental, mas você vai acabar tendo filhos ou filhas. E você pode não saber muito bem como lidar com essa questão de ter filhos ou filhas. Porque você teve pais que tiveram uma vida em um ambiente muito hostil e eles aprenderam a responder esse ambiente também com hostilidade. Apesar de você viver hoje num ambiente diferente, você acaba reconstruindo uma dinâmica de hostilidade e, consequentemente, de distância com seus filhos, mesmo reconhecendo que não é uma necessidade naquele momento. Você acaba fazendo isso porque simplesmente essa é a reprodução das respostas que você aprendeu na interação com seus pais. Isso pode ser um bom motivo para a psicoterapia. Você pode não ter um transtorno mental, porém você vai em algum momento passar a ter um relacionamento. E você vai acabar reproduzindo nesse relacionamento uma dinâmica de relações e de vínculos que você aprendeu também na sua família. E se na sua família o ambiente era muito hostil, onde diante de qualquer diferença de opinião ou perspectiva, isso já é motivo para uma briga, e você acaba reproduzindo essa dinâmica de relação com seu parceiro ou parceira, porém ela ou ele não possui essa dinâmica de relação, e pelo contrário, interpreta essa dinâmica como algo extremamente hostil, agressivo e desnecessário. E isso acaba gerando dificuldades no relacionamento de vocês. Vocês já têm um motivo para buscar psicoterapia. Em suma, o nosso desenvolvimento apresenta uma série de problemas, na medida em que ele se realiza. E nós não estamos preparados para lidar com esses problemas de acordo com as metas ou com os valores que a nossa sociedade nos ensinou a ter diante da nossa vida, como os valores que priorizam o bem-estar, a saúde e uma certa harmonia nos vínculos. Tudo isso pode ser aprendido, e trabalhado e treinado, e a psicoterapia serve justamente para isso. Não só para lidar com transtornos mentais, mas para treinar habilidades, para ensinar como administrar emoções e coordenar as respostas afetivas ou emocionais diante de certa situação. Ou então, treinar para ressignificar ou retrabalhar as respostas desenvolvimentais que você foi construindo ao longo da sua vida. Reconhecendo certas respostas como desnecessárias para o contexto que você está vivendo atualmente. Elas podem ter sido muito necessárias para um contexto anterior que você viveu, mas aplicadas ao contexto atual podem acabar gerando problemas. Então, o fato de que nós não evoluímos para ser felizes ou para o bem-estar é um ótimo motivo pelo qual todos, teoricamente, precisariam de psicoterapia. Agora, por que cada um de nós vai precisar de psicoterapia? Isso depende das dificuldades que cada um de nós vai encontrar ao longo do seu desenvolvimento. Cabe a você avaliar as suas dificuldades e julgar se elas merecem atenção ou um cuidado maior. E investir em psicoterapia é o melhor cuidado que você pode fazer nesse sentido. Curta, compartilhe o vídeo com quem se interessa no assunto e deixe um comentário caso tenha alguma dúvida.